Pessoal, boa noite. Mais uma aula de língua portuguesa hoje com vocês. E o nosso tema hoje é sobre fonologia ou fonética. Já deixei um material para vocês, um vídeo explicativo lá no ambiente. E esse material também aqui vai ficar lá disponível para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala em fonologia, a gente entende, ou fonética, a gente está falando sobre o estudo dos sons da língua, de uma língua, né? No caso, nós estamos falando da língua portuguesa. Quando nós falamos em estudo dos sons, logo vem o quê? Alguns conceitos. Quais são? Fonema. O que é o fonema? Aqui o fonema diz que é a unidade sonora, a menor unidade sonora que compõe uma palavra. E a letra, ou grafema, é a representação gráfica do sistema sonoro da língua, ou seja, as letras representam, elas unidas representam palavras, né? Que aí no caso vai se tornando sentido de acordo com a finalidade do texto, né? Fonema e grafema. Quando nós falamos em fonemas, logo vem a questão dos sons, né? E aí nós temos aqui o fonema e o grafema. Nós estamos falando de sons e de letras. Por exemplo, a palavra carro tem 2 R. Logo, contando, ela tem 5 letras e somente 4 fonemas. Por quê? Porque a palavra carro, vocês podem notar que se tirar um R, vai ficar do mesmo jeito. Carro. Entendeu? Como aí abaixo representado. O que ficaria com 4 letras e 4 fonemas. Mas no caso, quando a gente está em busca da quantidade de letras e de fonemas, a gente vai ver que vai haver uma variação, ou para mais ou para menos. Bicicleta, por exemplo, tem 9 letras. Bicicleta, no caso aqui nós não temos nenhum dígrafo. Dígrafo é a representação de 2 letras que tem um único som. Aí nós temos NH, QU, GU, LL, RR, SS, SC, SC cedilha e por aí vai, tá bom? Então, nesse caso, na palavra bicicleta, nós temos 9 letras e temos também aqui 9 fonemas, o que não mudaria. Comprador, vamos ter também alguns sons, a gente fala sons que saem pelas narinas, ou no caso a gente anasalados, né? Fala sons anasalados, que é o que sai pela narina. Esse com um on, como se fosse um tio em cima do on. Aí para ficar a palavra fica comprador. Tem 9 letras e nós vamos ver que tem 8 fonemas, em virtude dessa perca de som no com. Que se nós colocássemos um tio em cima da palavra, do O, aí ficaria comprador. E aí no caso teríamos uma diferença entre a quantidade de... Temos uma diferença entre a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. Mas observe também a palavra reflexo. Ré, 2 letras. Flé, não muda nada. 3 letras, já vai para 5. Que é o S e o O, reflexo. Nesse caso, nós vamos ter aqui mais fonemas do que letras. Porque o som do X, ele soou ou expressou um som como se fosse KS. Nesse caso, temos 7 letras e 8 fonemas. Já estudamos um pouco sobre as vogais e semivogais, né? A vogal é a unidade sonora da palavra, usa-se dessas vogais, ela é a base de uma palavra. E nós temos 5 vogais, isso a gente já estudou desde o primário, que vemos, são as primeiras letras que a gente geralmente aprende, A, E, I, O, U. Mas essas vogais, ela pode ser também chamada de semivogais.
As vogais são aquelas que na palavra, quando tem quando a gente tem um ditongo ou tritongo, ditongo é o encontro de duas vogais na palavra. Tritongo é o encontro de três vogais. Então, sempre no início ou no fim das palavras se associa a vogal para formar os encontros vocálicos. São pronunciados com menos força que as vogais. Então, as semivogais é aquela que na palavra ela é pronunciada com menos força. E aqui nós temos até um exemplo por aqui. Peixe, peixe, peixe. Nós vemos que o E ele tem um som mais forte, então seria a vogal. O I já tem um som mais fraco. O I seria, nesse caso, a semivogal da palavra, certo? E assim as demais palavras também. Quando tem duas vogais juntas, chamamos de ditongos, e quando nós temos três vogais juntas, aí nós chamamos de tritongos, tá? O nosso alfabeto tem 21 consoantes e elas são pronunciadas como um ruído, sons, né? Para formar a sílaba juntamente com as vogais. Se nós tivéssemos só consoantes nas palavras, nós não teríamos as unidades sonoras para representação de som, somente N, P, Q, R, R, S, T, mas aí no caso nós não formaríamos sílaba, as sílabas que dão origem a outras palavras e por aí e assim por diante, né? Então, aqui tem um exemplo aqui que nós poderíamos estar vendo a junção entre consoantes e vogais e formando algumas palavras como pedra, pássaro, paz, saudade, por aí vai, tá certo? Aqui nós estamos falando das consoantes, tá bom? Encontro vocálico, né? Dentro dos encontros vocálicos, né? Nós temos sempre essa distribuição entre ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, quando nós temos duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, quando nós temos três vogais na mesma sílaba. E o hiato, quando nós temos uma vogal que ela fica sozinha, ou tem alguns casos específicos que ela fica acompanhada com o S, no caso aí no exemplo aqui nós temos aqui ditongo, mãe, água, pode ver aí que nós temos o A e o E, água nós temos o U e o A, lei, o E e o I, nós temos duas vogais e semivogais, né? Mas estão juntas. Tritongos são três, né? Nós temos uma semivogal, mais uma semivogal. Então nós temos na palavra Y, na sílaba Y, nós temos uma semivogal, nós temos uma vogal e uma semivogal.